Hollywood adora exibir a estatueta dourada, mas às vezes, perseguir Oscars leva a quedas embaraçosas. Você já viu isso antes? Os grandes discursos, a música crescente, os atores sérios dando tudo de si em filmes feitos para gritar glória de prêmios. Mas o que acontece quando o público não compra a ideia? Quando o prestígio se transforma em pretensão e a bilheteria dá um choque de realidade brutal? Fique ligado, porque os próximos 15 filmes provam que a isca para o Oscar pode afundar mais rápido que uma pedra. Beleza Oculta, 2016. Às vezes, um filme é tão desesperado por prestígio que parece uma paródia de isca para o Oscar. Beleza Oculta se encaixa nesse perfil. No papel, parecia uma isca para prêmios. Will Smith como um pai enlutado, além de um elenco de apoio estrelado com Kate Winslet, Edward Norton e Helen Mirren. A história. O personagem de Smith escreve cartas para conceitos abstratos como amor, tempo e morte, e, magicamente, esses conceitos aparecem para ele como pessoas vivas. Parece profundo, certo? Errado. O público percebeu a manipulação instantaneamente. O marketing do filme o vendeu como um drama edificante sobre luto e cura, mas os críticos o criticaram como emocionalmente desonesto. Pior ainda, foi uma isca e troca. Os seres místicos não eram realmente reais. Eles eram atores em dificuldades contratados pelos colegas de trabalho de Smith para encenar uma intervenção. Em vez de emocionante, parecia cruel e bizarro. As críticas destruíram o filme, com alguns chamando-o de um filme da Hallmark com esteroides. Nas bilheterias, foi um fracasso total. Com um orçamento de cerca de 36 milhões de dólares, Beleza Oculta arrecadou apenas cerca de 88 milhões de dólares mundialmente, mal cobrindo os custos quando o marketing foi considerado. Tornou-se uma piada, citado como o tipo de projeto de prestígio que confunde sentimentalismo com profundidade. Para Will Smith, que estava buscando outro papel sério após A Procura da Felicidade, isso foi um desvio feio. No final, Beleza Oculta não foi bela nem profunda. Foi um exemplo claro de como Hollywood às vezes confunde sentimentalismo estranho com algo digno de prêmio. 7 Vidas, 2008. Se Beleza Oculta foi um passo em falso, 7 Vidas foi o modelo. Will Smith novamente tentou transformar melodrama bruto em ouro do Oscar, mas o resultado foi uma confusão exagerada, que deixou o público perplexo. A premissa seguia Smith como um homem atormentado pela culpa em uma missão secreta, para mudar a vida de 7 estranhos. Deveria ter sido comovente. Em vez disso, parecia uma caixa de mistério interminável que deixou os espectadores frustrados em vez de inspirados. Dirigido por Gabriele Muccino, que anteriormente guiou Smith ao reconhecimento em A Procura da Felicidade, este projeto apostou em emoções açucaradas e gravidade trágica. Cada cena parecia projetada para arrancar lágrimas, mas a narrativa era tão opaca que o público ficava coçando a cabeça. A história se desenrolava com flashbacks enigmáticos e meias explicações, até a grande revelação, que os críticos ridicularizaram como melodramática e manipuladora. A imprensa criticou o filme. Os críticos chamaram-no de santimonioso e acusaram-no de confundir tristeza com substância. O próprio Roger Ebert declarou-o um dos piores filmes do ano. Nem mesmo o carisma de Smith conseguiu salvá-lo. Em vez de aumentar suas chances no Oscar, o filme fez parecer que ele estava se esforçando demais para ser levado a sério. Financeiramente, foi decepcionante. Com um orçamento relatado em torno de 55 milhões de dólares, 7 Vidas arrecadou cerca de 169 milhões de dólares mundialmente. Embora não tenha sido um fracasso total, foi uma decepção, considerando o histórico de sucessos de bilheteria de Smith e as expectativas de prêmios associadas ao filme. Os estúdios esperavam aclamação, mas a academia em grande parte ignorou. No final, 7 Vidas provou que, só porque uma história é triste, não significa que seja profunda. O esforço de Smith foi sincero, mas sinceridade não é suficiente quando o próprio filme desmorona sob seu peso melodramático. O Pintacilgo, 2019. Adaptado do romance vencedor do Prêmio Pulitzer de Donna Tartt, The Goldfinch deveria ser um sucesso garantido. O livro tinha prestígio. O elenco contava com nomes como Nicole Kidman, Sarah Paulson e Ansel Elgort, e o orçamento de produção ultrapassou 45 milhões de dólares. A Warner Brothers posicionou-o como um candidato a prêmios, dando-lhe uma data de lançamento em setembro, projetada para captar o burburinho do Oscar. Em vez disso, tornou-se um dos maiores desastres críticos e financeiros de
Da década. O problema, quase tudo. A história extensa e de décadas do romance simplesmente não se traduziu bem para a tela. Dirigido por John Crowley, que havia alcançado sucesso crítico com Brooklyn, o filme foi prejudicado por uma narrativa inflada e um tom confuso. O que funcionava como introspecção em camadas no papel tornou-se desconexo e vazio no filme. Os críticos o chamaram de entediante, pretensioso e emocionalmente inerte. Os números de bilheteria foram catastróficos. No fim de semana de estreia, The Goldfinch arrecadou míseros $2.600.000. Mundialmente, mal alcançou $10 milhões, o que significa que o estúdio perdeu dezenas de milhões. Publicações do setor o rotularam como um fracasso épico, e ele rapidamente desapareceu dos cinemas. O burburinho sobre prêmios morreu imediatamente, sem grandes indicações para justificar toda a expectativa. Até o elenco parecia envergonhado depois. Ansel Elgort admitiu que a adaptação simplesmente não capturou a magia do romance, enquanto os críticos brincaram que a pintura do pássaro no centro da história tinha mais vida do que os personagens. Para a Warner Brothers, isso foi um lembrete doloroso de que nem todo romance best-seller se transforma em um filme de prestígio. O Pintacilgo provou que Isca para o Oscar Sem Coração é apenas um peru caro. Todos os Homens do Rei, 2006. Dramas políticos podem ser ouro para o Oscar, mas Todos os Homens do Rei se transformou em ouro de tolo do Oscar. Um remake do clássico de 1949, que por si só havia ganhado o prêmio de melhor filme, esta versão de 2006 tinha tudo a seu favor no papel. Sean Penn, Jude Law, Kate Winslet, Anthony Hopkins e James Gandolfini compunham o elenco. O tema, um governador corrupto da Louisiana, vagamente inspirado por Huey Long, gritava prestígio, mas o que o público recebeu foi uma experiência monótona e excessivamente séria. Dirigido por Stephen Zaillian, um respeitado roteirista que escreveu A Lista de Schindler, o filme tropeçou sob seu próprio peso. As atuações foram exageradas, o ritmo lento e o roteiro confuso. Em vez de um comentário político afiado, entregou discursos intermináveis, que deixaram os espectadores exaustos. Os críticos criticaram, dizendo que retirou a energia crua do original e a substituiu por uma ostentação vazia. Financeiramente, foi um fracasso. Com um orçamento relatado de $55 milhões, All the King's Men arrecadou apenas $9 milhões mundialmente. Isso não é um fracasso, isso é um desastre total. Todas as ambições de prêmios evaporaram, e o filme se tornou um conto de advertência sobre refazer clássicos. Até os atores pareciam perdidos no material. Sean Penn, geralmente magnético, entregou uma atuação tão exagerada que os críticos a compararam a uma caricatura. Em vez de uma história eletrizante de ascensão e queda, o filme parecia uma paródia de sérios concorrentes ao Oscar. No final, All the King's Men provou que você não pode simplesmente tirar o pó de uma história premiada, encher o elenco de talento e esperar que a academia morda a isca. Prestígio requer mais do que boas intenções. Requer um bom filme. Nine, 2009. Rob Marshall havia encontrado ouro com Chicago, um musical glamouroso que dançou até o Oscar de melhor filme. Então, quando ele anunciou Nine, as expectativas dispararam, com um elenco que incluía Daniel Day-Lewis, Penélope Cruz, Nicole Kidman, Marion Cotillard, Judi Dench, Kate Hudson e Sophia Loren. Isso deveria ser um gigante musical. Em vez disso, tornou-se um desastre inchado e sem alegria do qual o público fugiu em massa. Baseado no musical da Broadway, que por sua vez foi inspirado em 8,5 de Federico Fellini, o filme contava a história de um cineasta italiano atormentado, lidando com mulheres, fama e crises criativas. No palco, a história tinha estilo. Na tela, transformou-se em um espetáculo incoerente, sobrecarregado por números musicais intermináveis que careciam de energia. Os críticos notaram a ironia, um filme sobre genialidade criativa que parecia totalmente sem inspiração. Apesar do elenco de primeira linha, o filme não conseguiu gerar química. Daniel Day-Lewis, geralmente imparável, parecia desconfortável e mal escalado como protagonista. As mulheres, embora glamourosas, foram reduzidas a arquétipos unidimensionais, orbitando sua miséria. O que deveria ter sido deslumbrante parecia vazio. O fracasso de bilheteria foi brutal. Com um orçamento próximo de $80 milhões, Nine arrecadou apenas cerca de $54 milhões mundialmente.
O estúdio apostou em outro Chicago, mas o que eles conseguiram foi um conto de advertência sobre elenco excessivo e ambição equivocada. Em termos de prêmios, recebeu algumas indicações técnicas, mas nenhum dos principais prêmios que desejava. Em retrospectiva, Nine é lembrado não como um concorrente ao Oscar, mas como um lembrete de que relâmpagos raramente caem duas vezes no mesmo lugar. Às vezes, nem as estrelas mais brilhantes conseguem salvar um filme que não tem ritmo, tão forte e tão perto. 2011. Poucos filmes chegaram com intenções mais óbvias de Oscar do que Tão Forte e Tão Perto. Baseado no aclamado romance de Jonathan Safran Foer, centrava-se em um jovem lidando com o luto após a morte de seu pai nos ataques de 11 de setembro. O elenco contou com Tom Hanks, Sandra Bullock e o estreante Thomas Horn. Com Stephen Daldry dirigindo, um cineasta que já tinha 3 indicações ao Oscar, isso parecia material garantido para a temporada de premiações. Mas quando o público realmente assistiu, a reação foi polarizadora. Críticos acusaram o filme de explorar a tragédia, dizendo que se apoiava demais nas imagens do 11 de setembro sem oferecer um verdadeiro insight. Os momentos emocionais pareciam forçados, com alguns críticos descrevendo o filme como manipulador e meloso. A narração hiperativa do jovem protagonista e os monólogos constantes irritaram muitos espectadores, fazendo o filme parecer mais exaustivo do que inspirador. Ainda assim, a Academia deu-lhe uma surpreendente nomeação para melhor filme, provando que o apelo ao Oscar às vezes funciona nos votantes, mesmo quando o público o rejeita. As receitas de bilheteira, no entanto, contaram a verdadeira história. Feito por cerca de 40 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas cerca de 55 milhões de dólares no mercado interno, com os números internacionais fazendo pouco para salvá-lo. Para um projeto de prestígio comercializado como um drama imperdível, esses foram resultados decepcionantes. O legado de Extremamente Alto e Incrivelmente Perto é estranho. É lembrado menos como uma homenagem sincera à resiliência e mais como um estudo de caso de como Hollywood lida mal com assuntos sensíveis. Visando uma gravidade comovente, acabou parecendo insensível e exaustivo. A Estrada, 2009. O romance vencedor do Prêmio Pulitzer de Cormac McCarthy, A Estrada, foi aclamado como uma das obras mais sombrias, mas poderosas da ficção moderna. Adaptá-lo para o cinema parecia uma jogada natural para o Oscar. Com Viggo Mortensen no papel principal, Charlize Theron em um papel coadjuvante e John Hillcoat na direção, as expectativas dispararam. Uma história pós-apocalíptica de um pai e filho atravessando terras desoladas deveria ter proporcionado um cinema de prestígio comovente. Em vez disso, o público achou-a implacavelmente sombria e comercialmente inviável. Visualmente, o filme capturou o mundo cinza e cheio de cinzas do romance, mas essa autenticidade jogou contra ele. Os críticos elogiaram a atuação de Mortensen, mas o tom do filme era tão implacavelmente desesperador que muitos espectadores tiveram dificuldade em assisti-lo. Mesmo os fãs do livro admitiram que a adaptação eliminou os frágeis vislumbres de esperança que davam equilíbrio ao romance. As críticas foram mistas, com alguns chamando-o de uma meditação assombrosa e outros rotulando-o como um teste de resistência monótono. Na temporada de premiações, o filme mal fez impacto, recebendo pouco reconhecimento fora dos círculos menores de críticos. Os números de bilheteria não foram mais gentis. Com um orçamento modesto de 25 milhões de dólares, A Estrada arrecadou apenas 27 milhões de dólares mundialmente. Um resultado desanimador para um filme que uma vez foi considerado um sério concorrente. Em vez de glória no Oscar, A Estrada tornou-se um símbolo de como projetos de prestígio sombrios podem sair pela culatra. A ambição era clara, mas o público simplesmente não queria pagar para ser arrastado por 2 horas de desespero cinematográfico. Amélia, 2009. Hilary Swank já tinha 2 Oscars em seu nome quando assinou para interpretar a aviadora Amelia Earhart, e o projeto parecia destinado ao sucesso em premiações. Um filme biográfico sobre uma das figuras mais icônicas da América, dirigido por Mira Nair e co-estrelado por Richard Gere e Ewan McGregor no papel,
Preenchia todos os requisitos para um filme de prestígio, mas quando Amélia chegou aos cinemas, caiu mais forte do que o voo final malfadado de Earhart. O principal problema foi a execução sem vida. Apesar da semelhança impressionante de Swank com Earhart, sua atuação foi rígida e estranhamente contida. Os críticos reclamaram que o filme transformou uma mulher pioneira e aventureira em uma figura insossa e unidimensional. Em vez de celebrar seu espírito audacioso, o roteiro a reduziu a diálogos clichês e subtramas românticas melodramáticas. As críticas foram brutais, com a maioria apontando o quão entediante o filme era. O público se afastou e os números refletiram isso. Amélia custou cerca de 40 milhões de dólares para ser feito e arrecadou apenas 19 milhões de dólares mundialmente. Um filme biográfico que deveria decolar, em vez disso, tornou-se um dos fracassos de prestígio mais ridicularizados do ano. Swank, que antes parecia uma presença constante na temporada de premiações, viu sua sequência de filmes candidatos ao Oscar esfriar dramaticamente após este fracasso. Para Nair, uma diretora respeitada, o filme também marcou um ponto baixo. Biografias podem elevar a carreira de um ator quando bem feitas, mas Amélia se tornou um conto de advertência sobre como buscar prêmios não garante qualidade. The Soloist, 2009. Emparelhar Robert Downey Jr. e Jamie Foxx em um drama intenso baseado em uma história real deveria ter sido infalível. O solista contou a história de Nathaniel Ayers, um músico talentoso lutando contra a doença mental, e o jornalista que se torna seu amigo. Com Joe Wright dirigindo e uma data de lançamento originalmente programada para a principal temporada do Oscar, isso parecia um concorrente certeiro, mas o estúdio ficou nervoso. Após as exibições de teste, a Paramount adiou o lançamento, tirando-o da disputa por prêmios e sinalizando problemas. Quando finalmente estreou nos cinemas, em abril de 2009, críticos e público confirmaram o pior. O filme era confuso, excessivamente sentimental e estranhamente sem vida. O que deveria ter sido uma história inspiradora de amizade, transformou-se em uma palestra divagante sobre redenção. Jamie Foxx deu uma atuação dedicada, mas os críticos observaram que o filme se aproximou perigosamente do clichê. O papel de Downey como jornalista endurecido também parecia mal desenvolvido, dando ao filme um tom desigual. Em vez de tocar em cordas emocionais, caiu em um território moralista. Financeiramente, foi uma decepção. Com um orçamento de cerca de 60 milhões de dólares, arrecadou apenas 38 milhões de dólares mundialmente. Para um drama impulsionado por estrelas e voltado para prêmios, esses números foram desastrosos. The Soloist é lembrado hoje como uma oportunidade desperdiçada. Tinha talento, orçamento e uma história real que poderia ter ressoado, mas a execução a transformou em mais um exemplo de isca para o Oscar que deu errado. Invencível, 2014. Quando Angelina Jolie assumiu a direção de Unbroken, Hollywood estava agitada. Adaptado da biografia best-seller de Laura Hillenbrand sobre o herói da Segunda Guerra Mundial, Louis Zamperini, o projeto parecia um sonho de Oscar. Sobrevivência no mar, campos de prisioneiros de guerra, resiliência contra probabilidades impossíveis, com os irmãos Coen até trabalhando no roteiro, parecia imparável. Mas, embora a história fosse incrível, o filme em si parecia estranhamente vazio. As críticas apontaram que a direção de Jolie se apoiava em escolhas seguras e convencionais. Em vez de imergir os espectadores na provação angustiante de Zamperini, o filme parecia uma versão sanitizada e excessivamente polida de uma história muito mais brutal. Os críticos admiraram a história verdadeira, mas sentiram que o filme não conseguiu capturar sua profundidade e intensidade. Os votantes do Oscar foram mornos. Embora tenha conseguido algumas indicações técnicas, não foi indicado para melhor filme e melhor diretor, os prêmios para os quais havia sido feito. Financeiramente, os resultados foram decepcionantes em comparação com a expectativa. O orçamento foi de 65 milhões de dólares, e embora tenha arrecadado cerca de 163 milhões de dólares mundialmente, o estúdio esperava um evento cultural no nível de O Resgate do Soldado Ryan. Em vez disso, o público em grande parte o esqueceu. As ambições de Jolie como diretora eram claras, mas Invencível mostrou que embalagem de prestígio não garante impacto. A verdadeira história de Zamperini continuou inspiradora, mas a adaptação cinematográfica parecia uma versão polida de algo que deveria ter sido cru e inesquecível. Lion, 2016. À primeira vista, Lion parecia o tipo de história comovente que a Academia adora. Adaptado das memórias de Saru Brierley, segue um jovem menino indiano separado de sua família,
que anos depois, como adulto vivendo na Austrália, usa o Google Earth para encontrar o caminho de volta para casa. Com Dev Patel, Nicole Kidman e Rooney Mara nos papéis principais, o filme exalava prestígio, e embora tenha recebido indicações ao Oscar, sua história financeira foi bem menos dourada. Os críticos geralmente gostaram do arco emocional do filme, especialmente da atuação sincera de Patel e da força silenciosa de Kidman. Mas muitos apontaram que o ritmo se arrastava com o primeiro ato absorvendo toda a energia emocional, enquanto a segunda metade se apoiava fortemente no melodrama. Para uma história que deveria ser inspiradora, muitas vezes parecia fabricada em sua sentimentalidade. Os votantes de prêmios deram-lhe 6 indicações, incluindo melhor filme, mas nenhuma vitória. As indicações geraram burburinho, mas a bilheteria não refletiu esse entusiasmo. Com um orçamento de 12 milhões de dólares e uma bilheteria mundial em torno de 140 milhões de dólares, tecnicamente deu lucro, mas a cara campanha do Oscar do filme eliminou grande parte do lucro. Para a Weinstein Company, que apostou nele como um gigante de prestígio, os retornos foram decepcionantes. Hoje, Lion é lembrado mais pelo burburinho das premiações do que por um impacto cultural duradouro. Não fracassou tão gravemente quanto alguns títulos caça-Oscar, mas é mais um exemplo de um filme em que os estúdios buscaram mais a glória dourada do que o interesse do público. The Promise, 2016. Grandes épicos históricos de alto orçamento muitas vezes parecem isca para o Oscar, e The Promise não foi exceção. Estrelado por Christian Bale, Oscar Isaac e Charlotte Le Bon, este filme da era da Primeira Guerra Mundial centrava-se no genocídio armênio, um dos temas mais angustiantes e politicamente sensíveis do século XX. Com sua cinematografia grandiosa e triângulo amoroso trágico, tinha todos os elementos de um concorrente a prêmios. Infelizmente, fracassou espetacularmente. O maior obstáculo do filme foi sua execução. Em vez de entregar um drama histórico contundente, The Promise afundou em clichês. Os críticos reclamaram que o filme suavizou o tema ao focar demais em um romance fictício em vez do próprio genocídio. A tentativa de misturar história trágica com melodrama de Hollywood deixou o público indiferente. Apesar de um orçamento de produção de 90 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas 12 milhões de dólares mundialmente. Esse déficit impressionante marcou-o como um dos maiores fracassos do seu ano. Parte do fracasso veio de um tema difícil, mas a maior parte da culpa recaiu sobre a narrativa fraca. As críticas descreveram-no como sincero, mas sem vida. Uma frase condenatória para um filme destinado a homenagear vítimas de atrocidades. A academia ignorou-o quase completamente, e o colapso nas bilheteiras garantiu que desaparecesse rapidamente da memória pública. The Promise é agora lembrado menos como uma homenagem à história, e mais como um exemplo de como a busca por um Oscar pode sair pela culatra quando a sinceridade está envolta em uma narrativa desgastada. O Bom Pastor, 2006. O filme O Bom Pastor de Robert De Niro tinha todos os ingredientes de um grande sucesso de prestígio. Uma extensa história de origem da CIA, estrelada por Matt Damon, Angelina Jolie, Alec Baldwin e o próprio De Niro, foi comercializado como um olhar sério e inteligente sobre o nascimento do aparato de inteligência dos Estados Unidos. Com um orçamento de 90 milhões de dólares e lançado durante a temporada de premiações, o filme estava preparado para a glória. Em vez disso, tornou-se uma tarefa árdua e sem vida. O maior problema era entediante. Com quase 3 horas de duração, o filme se enterrou em detalhes secos e atuações rígidas. O personagem de Damon, Edward Wilson, era deliberadamente sem emoção, o que pode ter sido tematicamente preciso, mas deixou o público sem nada a que se apegar. Em vez de uma saga de espionagem envolvente, os espectadores receberam murmúrios intermináveis, cinematografia cinza e um ritmo dolorosamente lento. Os críticos ficaram divididos, com alguns elogiando sua ambição, enquanto muitos outros o descartaram como monótono e autoindulgente. Para o público, o veredicto foi claro. Eles se mantiveram afastados em massa. Apesar do seu enorme orçamento, O Bom Pastor arrecadou apenas cerca de 100 milhões de dólares mundialmente, deixando pouco lucro uma vez que o marketing foi considerado. As esperanças de Oscar desapareceram rapidamente.
Além de uma única indicação para melhor direção de arte, o filme foi completamente ignorado. A reputação de De Niro como diretor foi abalada, e O Bom Pastor tornou-se sinônimo de fracasso de prestígio. Em vez do épico definitivo de espionagem que Hollywood queria, o filme acabou sendo um exercício caro de teste de paciência. Foi a prova de que filmes feitos para ganhar Oscar podem às vezes entediar o público até o esquecimento. Wonder Wheel 2017. Wonder Wheel, de Woody Allen, tinha todas as características externas de um filme caça-prêmios. Detalhes de época exuberantes, um elenco liderado por Kate Winslet e cinematografia do lendário Vittorio Storaro. Situado em Coney Island, nos anos 1950, contava a história de uma dona de casa frustrada presa em um emaranhado de romance e arrependimento. O filme foi promovido como arte elevada. O problema, o público e os críticos acharam-no monótono, teatral e emocionalmente vazio. Winslet, em particular, foi muito comentada para uma possível indicação ao Oscar, mas a atuação foi ofuscada pela escrita pesada de Allen. O filme dependia demais de monólogos intermináveis, transformando o que deveria ter sido um drama visualmente rico em um tédio teatral. Nem a iluminação vibrante de Storaro conseguiu salvá-lo de ser chamado de pretensioso e sem vida. Para piorar, o filme foi lançado em meio a uma controvérsia renovada em torno de Allen, o que afundou qualquer esperança de prêmios. Os distribuidores mal o promoveram, e o público o ignorou completamente. Com um orçamento em torno de 25 milhões de dólares, arrecadou menos de 15 milhões de dólares mundialmente. Para um projeto de prestígio com estrelas, esses números foram catastróficos. No final da temporada de premiações, Wonder Wheel foi esquecido, uma vítima de narrativa fraca e má timing. Em vez de ser lembrado como um drama sério, tornou-se parte da longa lista de projetos onde a ambição de prestígio ofuscou completamente a execução real. The Majestic, 2001. A carreira de Jim Carrey, no final dos anos 90, estava em alta, mas em 2001 ele queria provar que era mais do que apenas uma estrela de comédia. Entre The Majestic, um drama inspirado por Frank Capra, dirigido por Frank Darabont, mais conhecido por Um Sonho de Liberdade, Carrey interpretou um roteirista de Hollywood sofrendo de amnésia, que é confundido com um herói de guerra há muito perdido em uma pequena cidade. Com seus temas de patriotismo, redenção e resistência ao macartismo, o filme claramente almejava o Oscar. Mas, em vez de inspirar o público, deixou-os revirando os olhos. Os críticos o chamaram de açucarado, moralista e longo demais. A tentativa de Carrey de demonstrar gravidade pareceu forçada, com críticos observando que ele parecia preso entre seus instintos cômicos naturais e o tom sério do filme. Financeiramente, foi um desastre. Feito por cerca de 72 milhões de dólares, arrecadou apenas 37 milhões de dólares mundialmente, eliminando qualquer esperança de premiação. A academia o ignorou completamente, e as ambições dramáticas de Carrey despencaram. Hoje, The Majestic é lembrado como o exemplo clássico de uma tentativa de Oscar que deu errado. Tinha a aparência, o tom e as intenções, mas nenhum coração. Para Carrey, foi a prova de que a glória dos prêmios não pode ser forçada. Não importa o quanto você se esforce nas fórmulas de prestígio. Isca para Oscar pode ser um jogo perigoso. Para cada filme que transforma embalagem de prestígio em troféus dourados, há dezenas que fracassam, queimam e desaparecem na obscuridade. Esses 15 filmes provam que o público pode perceber gravidade forçada de longe. Então, o que você acha? Qual desses desastres merece a coroa de isca para Oscar mais patética? Deixe seus pensamentos nos comentários, inscreva-se e vamos continuar expondo juntos os maiores fracassos de Hollywood.